A música que tá dando o que falar. Desde ontem, na realidade. Eu comecei a ver ontem, não sei se é desde ontem, mas de ontem pra cá teve uma explosão gigantesca aí de pessoas comentando. Com certeza é uma das músicas gospels, né? Do mundo gospel aí, que com certeza vai ter mais hate. Que, cara, no final eu vou dar minha opinião, tá? Vamos ver esse vídeo aqui do Caio Modesto. A música Aue do Marcos Teles tem influência da Umbanda? Vamos ver o que ele vai falar. Depois eu dou a minha opinião sincera aqui no final, tá? Vamos lá. Agora que o Zé entrou e todo mundo viu, agora que a fé ganhou e a Maria sambou, sua saia balançou, rapaz, que diacho de música é essa? Bem-vindo ao quadro Sem Filtro e neste vídeo tem muita coisa boa. Será que realmente a música Aue tem influência da macumba, da umbanda ou do candomblé? Além disso, será que podemos ficar entrevistando demônios na hora do culto? Será que devemos fugir das megas igrejas que existem no Brasil e procurar uma igreja menor e mais bíblica? Além disso, eu posso cantar qualquer música na igreja, mesmo que ela não fale sobre Deus diretamente? Mano, a realidade é que assim, muita gente hateia muita música por falar, chamar Jesus de tu, né? Não há outro como tu. E tipo assim, as pessoas, a letra linda da música maravilhosa aí do Morada, mas que por causa disso as pessoas já hateam, né? Imagina uma letra dessa, cara. Se você não viu essa música, vamos ver aqui na íntegra, né? Você vai na igreja, pai? Pô, eu vou na igreja da esquina, não vou em igreja de hypada não, mano. Mas a igreja tem essa. E outra coisa antes que eu dê continuidade aqui, mano. Essas coisas é bem complicadas porque isso, cara, isso pro mundo, isso gera um mau testemunho muito ruim, né? Pra igreja de Cristo. A igreja de Cristo perde com isso, tá? Como você vai ver agora aqui o Toguro aqui comentando sobre isso. É um cara que não é cristão, mas que quando vê esses escândalos assim acontecendo, cara, generaliza e tudo mais. Então, cara, é ruim, é ruim. Deus não tá nisso, não. Deus não curte essas coisas assim, né? Igreja hypada? Tenho, pai. Vou ter uma opinião religiosa aqui. Os caras vendendo acesso VIP na igreja, irmão? Viu, né? Camarote. Como, viado? E é uma hypada. Mas eu acho que Deus gosta desses bagulho aí, mano. Calma. Deus gosta, não Cuidado, gosta? cuidado com as suas palavras. Olha os caras fazendo corte, mais um Não, ano, mais um ano postando igual um demoninho. Calma, pai. Deixa eu falar pra tu, pai. Não, eu só falei isso pro eu parecer A do corte mina, também. a mina vai pra Balneário Camboriú, volta Rio de Janeiro, almoça no Macoto, vai pro Rosewood, conectadíssima com vários promoters. Domingão ela tá onde? Puf, Lagoinha. louvor, Lagoinha. amor. Paz e amor no camarote. Isso que eu nunca entendi. Vamos lá, a primeira coisa é que não devemos ter preconceito sobre as igrejas grandes. Eu conheço igrejas que são grandes, que são sérias, que têm missionários que são beneficiados com a doação dos irmãos e por aí vai. Então tem igrejas que são sérias. Não podemos falar de uma forma geral. Entretanto, no meio neopentecostal, as igrejas que são cheias, normalmente as pessoas não são membros daquela igreja. Então é o famoso evangelho light, onde as pessoas querem ouvir apenas aquilo realmente que elas desejam. Então elas encontram nessas igrejas neopentecostais tudo que elas querem. Essas igrejas oferecem área VIP, teologia da prosperidade, uma vida financeira um pouco melhor, se você der o seu dízimo. Então, a garota de programa, ela pode participar de um culto e não ser confrontada com o pecado. Essa é a forma pragmática do movimento neopentecostal. Então, essas igrejas neopentecostais, que tem muita gente ali, saiba de uma coisa, o corpo está inchado e precisa de cura. Então, nem sempre uma igreja que está cheia realmente representa a eficácia do evangelho. Sabor, perdão, mano. Mano, e é isso. O que acontece? A galera generaliza muito. E o mundo, ele não entende. Pro mundo, não tem dessa deles se separarem. É como se fosse um corpo só. Entende? Mas a igreja tem o joio e tem o trigo. Pro mundo é como se fosse uma coisa só e eles generalizam tudo. Mas assim como em qualquer outra religião, tem a pessoa que faz a parada certa e tem a pessoa que não faz a parada certa. E posso te falar, pô, tem uma grande maioria aí que realmente não faz a parada certa. E queima o meio gospel, né? Queima o evangelho, porque o mundano, que é a pessoa que a gente quer alcançar de fato, ele generaliza. Então, quando chega a pessoa que é certa, que é boa, para poder pregar ali para ele não vai aceitar porque ele vai associar aquelas pessoas que só querem dinheiro, só querem fama. Pô, essa música, com certeza, eles não... Pode ser que eles não sejam do candomblé, pode ser, tá? Marcos Teles, esse pessoal, pode ser que não sejam. Mas, de repente, eles fizeram essa música com essa intenção, com esse tipo de letra intencional, justamente para trazer esse efeito viral, onde as pessoas vão comentar e tudo mais, e vai viralizar e explodir. Agora, qual o objetivo disso? É que a mensagem chegue mais longe?
Pô, é mais dinheiro, mais view, mais AdSense? Qual que é o objetivo? Aí é que Deus sonda os corações e os interesses dos corações, tá bom? Então aí já tem mais um ponto negativo da música, além da letra que traz uma interpretação não muito boa, tá? Complicado, cara, é complicado. Tá errado, mano. Mas não. Tá, será que tá errado? Porque a mina, o cara curtiu a semana inteira, meteu o louco, mas no domingo tá lá no Eu não vou pra igreja, no irmão. sabor. Não tá, eu tô errado, eu vou ficar errado, já era. Por que tá errado? O que é errado pra você? O que é errado pra você? Na igreja é o lugar que você, se você pecou, é lá que você tem É que a igreja Matar, danificar. é que mudou o foco, irmão. Realmente as pessoas iam na igreja de coração real, sei lá, as pessoas... Ouvir um hino, relaxada. Tranquilão. Hoje a pessoa toma banho, se troca, melhor tênis, melhor roupa, melhor óculos, melhor tudo. Perfume do seu caralho. Pra poder conversar com Deus. E às vezes Pra mostrar pra rede social que foi na igreja, né? a conversa com Deus é em casa ali de boa. Ah, e todo mundo posta um story, né, também. A nossa cultura ficou muito glamorizada na questão do id. Então, para você fazer o id ou ir em um ambiente de adoração, você tem que ir no nível do padrão da igreja. Normalmente, você pode perceber as igrejas que são mais rigorosas quanto ao estilo de vida e também a questão de vestes, usos e costumes, não tem uma boa teologia. Não tem uma boa teologia. Inclusive, interessante que eu estava evangelizando hoje mesmo, aqui onde eu moro, e as pessoas estavam se esquivando de mim por causa da minha roupa. Eu estava usando uma roupa muito parecida com os mormons, né? Então eles têm razão. Até eu faria isso. Mas enfim, então existe uma cultura em nosso meio. E quando uma pessoa vai para uma igreja pentecostal, ela quer gravar seu story, falar que tá bem, de saúde espiritual. Então é aquela ideia glamorizada sobre o evangelho. Mas, gente, isso acontece desde que o mundo é mundo, tá? A diferença é que agora a gente grava e posta na internet. As críticas dele são válidas, entretanto, não podemos falar de uma forma geral. Existem igrejas que são sérias, mas também tem igrejas que acabam não dando um bom testemunho. Aí tem área VIP, tem jatinho, tem isso, tem aquilo, e no final o pobre é negligenciado, no qual o Tiago diz que é pecado. Pastor Luiz expulsa pomba gira da vida do casal. Acompanhe. Pra quem não sabe, aliança com fezes no meio é trabalho de bruxaria. Trabalho de bruxaria que foi feito pela vida sentimental de alguém. Um fato curioso é que os demônios, eles sempre têm um nome atribuído a alguma religião oposta. Um fato curioso é que Jesus nunca fez isso. É claro que nós temos uma passagem onde os fariseus dizem que Jesus estava expulsando por meio de Beelzebu. Nesse contexto, existe uma cultura inserida. Existe algo mitológico, algo pagão envolvendo ali a ideia de demônios. Claro que eu não estou dizendo que os demônios não existem. Eles estão aí, Cristo expulsou bastante. Mas em muitas culturas, existem algumas nomenclaturas que são dadas aos demônios. E aqui no Brasil é a mesma coisa. Todo demônio vem da Umbanda, da Quimbanda ou do Candomblé. Então, não vem um demônio, por exemplo, de uma outra religião como o hinduísmo, o islamismo e por aí vai. Não. Tem que ser um demônio da Macumba, da Umbanda e do Candomblé. Sempre assim. Gente, demônio é demônio e ponto final. Essa ideia de colocar nome em demônio é mais pra chamar a atenção, sabe? Mas enfim, bora ver o que vai acontecer. Eu vi o Senhor quebrando um laço. Pode trazer, olha como tá manifestado. Ó. Olha como tá manifestado. Olha pra mim aqui, ó. Eu quero que você olhe pra mim agora, em nome de Jesus. Olha nos meus olhos. Tão certo como vive Deus em minha alma, cuja presença eu estou. Tá. Eu acho que o nome, na minha opinião, o nome é mais pra trazer identificação, né? Porque, por exemplo, se você fala de pombagira, você já pensa no quê? No demônio da sexualidade, né? Se você fala de Zé Pilintra, por exemplo, já pensa no demônio da cachaça, né? Que faz as pessoas ficarem alcoólatras e tudo mais. Pelo menos é isso que eu ouço, é isso que eu vejo, assim, na minha visão, né? Então, os nomes para os demônios são mais termos de identificação. Rapaz do céu, que palavras foram essas daqui? Parece um profeta, o apóstolo moderno, como se ele tivesse, sabe, tete a tete com Deus. Gente do céu, que absurdo. Isso aqui é entretenimento barato. Parece que a moça, ela tá, sei lá, possuída pelo ritmo ragatanga. É o que parece. Olha pra mim. Quem tá aí dentro? Quem é? Quem é que tá aí? Não é de você, não. Quem é que tá aí? Quem é? Quem é? Fale em nome de Jesus. Gente, é o seguinte, eu não sou a favor de fazer espetáculo no momento do culto. Apesar que no movimento neopentecostal não existe culto, tá? É somente ali entretenimento pro público assistir. Neste caso, não foge muito, é isso. Fale em nome de Jesus. Quem tá com ela? Seu esposo vem aqui? Primeira vez que ela manifesta aqui. Traz o esposo aqui. Como tá sua casa, filhão? Tá desandado. Quer separar? Não. Ela já ficou assim na sua casa? Não. Rapaz do céu, olha só a cara do marido da mulher. Parece que ela tá endemoniada com o espírito da Annabelle. E pra ele, tá tudo bem. Olha a cara dele, tipo assim, tá legal o show, né? O espetáculo é isso aí mesmo. Rapaz, por que não contratou alguém capacitado pra fazer algumas mudanças no rosto, né? Tipo, tô ficando espantado, algo do tipo. Porque, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, me dê paz. Olha pra mim. Olha pra mim. Em nome de Jesus, lá dentro da casa dele. Todo espírito imundo. É por terra lá dentro agora. Pega a bagagem, sai do casamento dele, sai do relacionamento. 1, 2, 3, cai! Oxi, ele também tava endemoniado? E agora, em casa? Quem é que vai orar por quem aí? Se você vê uma mulher incorporada com pombagira e ela for casada, o marido também tem. Porque o espírito da pombagira... Gente, me desculpe, eu não consigo levar a sério. Eu não consigo levar a sério esse tipo de conteúdo. O espírito da pombagira. Eu desconheço isso, gente. Então, peraí, antes dos séculos
18 ou 19, sei lá quando surgiu isso, esse espírito ainda não existia? É algo novo? Meu Deus do céu. Mano, na minha opinião sincera aqui, é só um novo nome, tá? Pode ser que seja um tipo de demônio que existe desde o princípio, mas que em cada cultura tem um nome diferente. Só isso. Por exemplo, aqui a gente identifica como pombagira no Brasil. Já em outro país pode ser identificado como outro tipo de demônio. Por exemplo, na Grécia pode ser identificado como Afrodite, né? Vamos dar um Google aqui só para não ficar nas nossas palavras. Eu vou dar aqui, ó, pombagira. Pombagira é uma entidade espiritual feminina cultuada na Umbanda e Quimbanda, considerada o lado feminino de Exu. A mensageira entre orixás e a terra, conhecida como guardiã, atua na proteção, quebra de demandas, amor próprio e equilíbrio de justiça, sendo associada a encruzilhadas, liberdade e empoderamento. Atua na proteção, desmanche de demandas e abertura de caminho, sendo considerada uma força que tira a estagnação. Representa o empoderamento feminino, a sensualidade, o arquétipo dela, vamos lá, representa o empoderamento feminino, a sensualidade, a independência e a quebra de convenções sociais. Vamos ver agora Afrodite? Só pra gente fazer a gente fazer uma comparação aqui. Deixa eu ver nos... Afrodite, deusa grega do amor, olha, amor, beleza, sexualidade e fertilidade, tá vendo? São coisas muito iguais, muito parecidas, né? Então, assim, pode ser que esse demônio Afrodite seja a mesma pombagira, entendeu? Ou uma derivação, entende? E já em outro país, pode ser que tenha outros nomes, né? Pode ser com certeza que tenha outros nomes. Então, cara, é bem complicado de você firmar algo que esse cara tá firmando aqui, né? Que o Caio Modesto está afirmando. Então, vamos dar continuidade aqui. Não estou falando que tudo que está acontecendo no vídeo que ele está reagindo aqui é real. Não estou falando isso, tá? Eu só tô comentando sobre em cima de uma fala que ele está falando, né? De algo que ele está falando. Acredito nessas coisas. Eu não tô falando dos demônios. Os demônios existem. Eu digo nas nomenclaturas. Pombagira, o demônio, ele habita no sexo. E quando você faz sexo com alguém que tem pombagira, passa tudo pra você, você fica também cheio. Por isso que o homem que deita com prostituta, se relaciona com mulher da vida, vive quebrado, com doença, família se destrói, por quê? Porque é pacto de sangue. Aqui, ó, isso aqui é pombagira. Concordo. Olha pra mim, é uma ordem. No nome de Jesus, pega a sua bagagem e vai embora. Em nome de Jesus, cai! Tá liberta pra glória de Deus. Lembra daquele pastor que falava tei, tei, tei? Então, sumiu. E a igreja dele é muito legalista e tem muita ênfase em batalha espiritual. No fim, essas igrejas não têm uma boa teologia, tá? Isso daqui não me convence. Desculpe, não me convence. Eu acho também que não te convenceu. Eu creio que as pessoas podem ficar possuídas. Também concordo com o que ele está falando. Por exemplo, concordo com o que o pastor, o que está aqui do vídeo do lado, né? Esse aqui onde eu estou passando o mouse, falou. Que através do ato do sexo, com certeza, passa coisas espirituais para outra pessoa. Até porque o sexo é um pacto, tá bom? Um pacto de sangue. Isso aí... Tá corretíssimo. E concordo com esse cara aqui também, que fazer esse showzinho de expulsar demônio aqui no altar não transforma ninguém, cara. O que transforma é a palavra, o que transforma é a pregação, é a ministração da palavra. Essas coisas que acontecem de expulsar demônio e tudo mais, eu acho que teria que ser uma coisa muito mais no secreto, sabe? Tem igrejas que levam isso muito mais a sério, no sentido de... Pô, a pessoa manifestou dessa forma, leva para uma salinha, tranquilo ali, ninguém tá vendo, não atrapalha o culto, não atrapalha a mensagem, que é o que de fato liberta, tá? E também não vai expor a pessoa que está possuída, não vai constranger a pessoa de modo que impeça até dela entrar no evangelho aí por constrangimento, que com certeza isso deve acontecer muito. Mas o que chama a atenção é isso, né? Então tem muitos pastores que gostam desse tipo de exorcismo aqui para poder chamar a atenção. Mas a minha opinião o que liberta de fato é a palavra de Deus. Isso aqui, para mim, teria que acontecer de uma forma bem mais resguardado pela igreja. Não deveria ser algo à vista de todos assim, levar para cima do altar, do palanque, e fazer esse alarde todo e ainda exorcizar, né? Enfim.
se elas derem bestas ao diabo. Creio. Tá? Inclusive, eu sou presbiteriano, mas eu já expulsei o demônio de uma menina de 16 anos de idade. Mas isso daqui, gente, é outra coisa, tá? É um espetáculo. É um espetáculo e tem gente que gosta disso. Cantei até músicas, quero te falar aqui sim. Legal. Eu não tô aqui pra mentir pra ninguém. Tem músicas de cantores gospel que eu gosto de cantar. A Aline Barros, eu acho bonita. Enche-me. Quem não quer ser preenchido? Eu posso estar preenchido por uma energia de demon. Eu não falei o nome de Jesus. Eu gosto de algumas, eu não tô falando de todos, tá? Mas é uma música que me emociona, vamos colocar assim. Como um bolero, uma bossa nova. Legal. Né? Então eu não tenho nenhum preconceito. Quem tem preconceito com eles são nós, são eles. Eu não tenho. É o seguinte, eu lembro de uma reportagem na qual o Kanye West, ele foi entrevistado e ele explicou por que não fechou com uma gravadora de Hollywood. Ele apresentou a sua composição e ali tinha o nome de Jesus abertamente na composição. Um dos produtores, quando viu que tinha o nome de Jesus, pediu para que o Kanye West tirasse. Porque para esse produtor, você cantar uma música que não tem o nome de uma divindade, atrai um público diferente. Então qualquer pessoa pode adorar aquele Deus sem citá-lo. É por isso que eu me preocupo bastante com igrejas que têm bons compositores, mas eles não colocam o nome de Deus de uma forma clara. E fica difícil de compreender por que as pessoas estão cantando aquilo e para quem é. Então, isso é importante, mas vamos lá. Tipo de preconceito. É a mesma coisa de pessoas de religião de matriz africana, que também gostam de músicas gospel, pessoas gospel que vão no samba e tocam uma música de pombagira no samba, só dança. Entendeu? Preenche, a música tem É o Márcio, né? Sim, é o Márcio. Márcio, então, eu tô dizendo pra você, Márcio, que aqui nessa terra nós temos liberdade. Não é porque eu sou uma satanista e uma bruxa que de repente você pode ter visto um post, até porque a família da minha mãe é toda de vertente cristã, tá? E pela minha mãe eu seria uma pastora, né? Mas hoje ela me aceita. Satanista, bruxa e pastora. A tríade do mal. Como eu sou. Então, em algum momento, eu posso sim ter cantado ou tido uma fala, mas eu nunca reneguei o meu Senhor, que é o meu rei, o Senhor Lúcifer. Legal. Então, ela tá falando o seguinte, que ela cantava músicas gospel e isso não influenciava no divino dela. Tá? O divino aqui, claro que é o Lúcifer. Eu estou falando divino porque ela tem uma cosmovisão religiosa. Para ela, Lúcifer é um ser divino, um ser angelical. Inclusive, a Bíblia fala sobre Lúcifer. Agora, não podemos também achar que uma composição que é gospel certamente está atribuindo a uma outra divindade que não seja o Deus bíblico. Bora com calma, tá? Bora com calma. Tem músicas por aí que eu não acho que são adequadas para o culto público. Entretanto, não podemos rejeitar tudo que vem do gospel. Tem coisa boa no gospel? Tem. Mas, claramente, tem músicas que não são cristocêntricas. Então você deve rejeitar. Concordo. Agora, essa mulher aqui fala um monte de bobagem na internet e tem gente que acredita nela. Concordo. Precisa conversar sobre essa música que estão falando que é um louvor. E chegamos à parte esperada do vídeo, né? Vou até tirar aqui do 1.5x. Vou voltar um pouquinho pra gente entender melhor o comentário dele em relação a essa música, né? Cara, e só confirma o que ele tá falando, né? O que ele falou anteriormente, né? Sobre essa música que estão falando que é um louvor. Essa é a música Aue, que tá tendo uma polêmica na internet se a gente deve cantar ou não na igreja ou fora da igreja. Ah, eu digo pra vocês, eu sou ministro de louvor na minha igreja, tá? Eu sou ministro de louvor na minha igreja, assim, e bem presente, tá? Bem presente. E jamais eu cantaria, eu louvaria, sei lá, usaria essa música, sei lá, como louvor na igreja. Jamais. Jamais. Ah, mas o Zé não sei o que, quer dizer que é a pessoa comum, jamais. Usar um pouquinho pra não dar copyright, tá bom? Mas a gente vai entender o contexto aqui, vamos lá. Primeiro que eu ouvi essa música e ela já me soa muito estranho, do começo ao fim. Sabe aquela coisa, né? Tem fogo estranho? Pois é. Você parar, até o vocalista parece que tá com uma guia, né? É muito complicado a gente pegar uma música que tem muita influência cultural e dizer que tem ligação com o paganismo ou uma religião que possivelmente não nasceu no Brasil. Eu nunca ouvi uma música do Marco Teles, é a primeira vez. Então, eu não o conheço como compositor. Eu pesquisei algumas composições dele na internet e percebi que existe uma forte ênfase cultural. Então é muito perceptível que ele não nega a sua cultura em que está inserido e muito menos o contexto em que ele vive no meio musical. E ele tenta trazer uma linguagem um pouco mais próxima daquilo que ele vive, na cultura, com pessoas, a forma de cantar. Então tudo isso, gente, tem que ser analisado antes de qualquer coisa, tá? Mas eu quero ouvir mais. Uma das partes dessa música fala Aue, 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 que significa confusão, tumulto.
eu te pergunto, onde há o Espírito Santo, há essas coisas? Não, ele traz ordem, comunhão, paz, organização, não desordem. Mas o refrão denuncia que há algo muito estranho, algo... Peraí, bora com calma, tá? A música tá falando sobre uma coisa e você tá confundindo com outra coisa. Não podemos também pegar algumas coisas de religiões, de matrizes africanas, trazer pra música e dizer que é gospel. Claramente, e até agora eu não percebi isso. O que tem aqui, na verdade, é uma linguagem mais popular de uma cultura específica que é aplicada na letra, tá bom? Então, até agora, eu entendi o contexto. Vamos lá. infiltrado no meio e que contaminou todo esse louvor. Peraí, agora eu entendi a crítica. Vamos lá. Ele usou aqui o nome Zé e Maria. Gente, é o seguinte. Nós temos que entender a nossa cultura, o que nós estamos cantando, pregando e por aí vai. Entretanto, não podemos também negar que existe uma influência de algumas nomenclaturas em religiões que contradizem completamente a fé cristã. E neste caso devemos evitar no nosso contexto evangélico. Então, falar sobre Zé e Maria em um contexto pentecostal ou neopentecostal, vai ter uma... Vou dar até um exemplo aqui, tá? Antes que a gente continue. Jesus, ele entendia muito bem a cultura que ele estava inserido. E muitas das pregações de Jesus, muitas das mensagens de Jesus que ele levava, eu vou dar um exemplo de uma das falas dele, né? Que ele fala que você não deve ser nem morno, nem frio, ou nem quente. Você deve ser quente ou frio, mas não pode ser os dois porque os dois ficam morno e o morno ele vomita. Então isso tinha um contexto cultural naquele tempo. Então qual que é o contexto real daquilo que Jesus quis falar? É que em Laodiceia, ele estava mandando uma mensagem para o povo de Laodiceia, o que acontece? Em Laodiceia eles não tinham fontes próprias de água, então as águas elas vinham de longe. E tinha uma fonte que vinha a água fria, que era água boa para certas coisas, e de outros lugares vinham águas quentes. De outro lugar vinha água quente, tá? Que também servia para outros benefícios. Só que quando elas se misturavam e chegavam em Laodiceia, elas vinham mornas, né? E o morno, Jesus quis dizer que o morno ele não funciona para nada. Tá? O frio ele funciona para algo específico, água fria. A água quente funciona para outro tipo de especificidade. Já o morno não funciona para nada. Foi isso que Jesus quis dizer. Então ele usou um contexto cultural para que a mensagem ela chegue de forma mais clara e objetiva. Welder, mas por que você está falando isso? Você falar que na música não tem um contexto cultural específico que eles escolheram a dedo para poder gerar essa polêmica, eu simplesmente ignorar conceitos importantes de uma comunicação, tá? Por quê? Porque, mas quando o Marcos Telles ele fala em Zé, ele quer falar na pessoa popular. Quando fala na Maria, ele quer falar na pessoa popular, né? Então por que não usou João ao invés de Zé? Tá? A gente entenderia muito melhor se tivesse falado João, o Joãozinho, do que o Zé. Entende? Então, assim, eu acho que teve intencionalidade nisso. Volto a dizer, eu não quero afirmar aqui que ele é da Umbanda, fulano é da Umbanda, que isso é da Umbanda. Eu não quero afirmar isso, tá? Eu quero deixar claro que eu não estou afirmando isso. Eu estou afirmando que deixa a entender e que essa letra tem ambiguidade, tá? De entendimento. Ou seja, essa música ela causa mais confusão do que propriamente entregar uma mensagem bíblica. Tá? Na minha visão. Vamos continuar aqui. Versão. Porque tudo remete à ideia da quimbanda, da umbanda e do candomblé. Zé é o Zé Pilantra? Maria é Maria Mulambo? Você colocar esses elementos na música sem ter uma direção correta
pode ter um grande preconceito. É aí que entra um antagonismo. Enquanto algumas pessoas negam a nossa cultura brasileira e elas não colocam nada dentro das músicas, existe o outro lado que quer colocar tudo para que a gente não fique refém das músicas lá de fora. Então tem que ter um equilíbrio. Não dá também para falar que tudo é do diabo, tudo vem da macumba, da umbanda, não. Olha o seu contexto cultural. Agora, o contexto dessa música não remete à adoração. Sinto lhe informar. Não tem nada de adoração aqui. Pode ser algo poético, que envolve uma história de alguém que se converteu, o Zé, que é simples, a Dona Maria, mas não remete à adoração. Eu sempre pego no pé de vocês. Devemos cantar as escrituras. Mas enfim, bora ouvir mais um pouquinho aqui. É que o Zé entrou? Que Zé? Zé Pilintra? E esse pedaço, agora que a fé ganhou, a Maria sambou, sua saia balançou. Alguém se incomodou? Que Maria que tá falando? Então, aqui já é um contexto mais carismático. Quando a pessoa recebe o Espírito, ela começa a rodar, a pular, a cair no chão. Então eu entendi o contexto. Só que assim, não podemos também perder o tato, né? Ou seja, o toque com outras culturas e religiões que nós estamos inseridos. Isso relembra muito, ou remete muito a Quimbanda e o Candomblé. Muito ou mais. A Umbanda, como você... Relembra muito mais do que o contexto popular Zezinho e Dona Maria, pra gente cristão. E essa mensagem, ela foi pros cristãos. Porque a música, ele intitulou a música lá na categoria gospel, tá? Então, foi uma jogada estratégica intencional. Inclusive, eu já finalizar esse vídeo aqui, bem entender. Onde tem os orixás, tem as entidades. Por isso que tem que tomar cuidado na composição. Claro, quem vive em uma cultura um pouco de cuidado, não. Então, essa é a minha opinião. Toda canção tem uma inspiração. E essa canção, com certeza, não foi inspirada pelo Espírito Santo. Afinal, toda canção que vem do alto aponta para Jesus. E não é o caso dessa música, né? Ela tem muitos termos aí que, com certeza, não vem de algo que exalta a Deus. Pelo contrário, vem de outra religião aí, tá bom? Que Deus te abençoe e tomem cuidado. Eu entendo o que ele está dizendo, mas o que parece é que ele está definindo que a inspiração veio dos orixás ou de outro espírito para compor essa música. É muito perigoso afirmar isso. Entretanto, eu acho que eles pecaram em não entender também outros públicos. Porque uma música cristã não é feita para um público específico. Ela é de uma forma geral. Tem um livro muito bom para você ler sobre isso, que se chama Uma História da Música Popular Brasileira, das Origens à Modernidade. É um livro secular, claro, que fala sobre a história da música popular. E nesse livro tem algumas nuances de como esse contexto foi mudando de acordo com os tempos. Então tem uma linguagem um pouco diferente. Então, gente, temos que entender todo o contexto. Entretanto, claramente essa música não é adequada para você cantar em um culto público. Claramente não é, gente. Não tem como dizer, olha... eu não cantaria não na minha igreja. Não cantaria mesmo. Vamos ver aqui a música, só para me mostrar um negócio para vocês. Eu não vou dar o play não, tá, gente? Por causa de copyright. Mas, enquanto ele canta, cara... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Eu não vou conseguir dar zoom. Não vou conseguir dar zoom. Mas... Você pode ver no braço dele aqui, no pescoço dele... Um colar que remete também, é uma mensagem mais subconsciente, né? Subconsciente, entre aspas. Mais visual, uma mensagem mais visual, ó. Olha aqui é até a cor mesmo, tá? E da moça aqui também, né? Vamos ver. Aqui, ó, roupa vermelha, tá vendo? Esses brincos mais avantajados, né? Mais exóticos. Tá, vamos ver se a gente encontra mais algum elemento. Outro elemento aqui bem diferente, que não vejo tão comum assim nas guitarras e tal. Então, pelo que dá pra ver, tem um pouco da mensagem visual também, que mostra que foi algo feito 100% intencional e estratégico. Agora, volto a dizer, comparado àquilo que eu disse pra vocês anteriormente. Qual foi a real intenção do coração deles, de fato? Foi realmente polematizar, acho que é assim que fala a palavra, né? Para poder, em 7 dias de lançamento, estar com 500 mil de visualizações? Foi para alcançar outros públicos?
Foi para inserir uma mensagem de outra religião, infiltrar no nosso meio cristão, gospel? Qual que foi a intenção dele? Aí só Deus sabe, né? E Deus julga os corações, tá? Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Agora uma coisa, você que é ministro de louvor e tudo mais, tome muito cuidado, tá? Filtra aí muito bem as letras das músicas que você está louvando e tudo mais, e que você vai conduzir na igreja. Peça direcionamento do Espírito Santo. Volto a dizer, eu como ministro de louvor, jamais ministraria essa canção na igreja. Eu nunca tinha escutado, primeira vez escutei só o refrão também. Mas você não escutou a música inteira, Welder. Não sei o que, não teve o contexto e tal, não preciso. Só esse trecho pra mim já é o suficiente pra mim entender muita coisa. Traz confusão de entendimento, enfim. Não cantaria essa música, tá? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha dessa canção? Qual a sua opinião sincera sobre essa canção? E qual foi a sua interpretação? Se você gosta de vídeo assim também comentado e quer que eu traga mais vídeos assim nesse formato, se inscreve aí, cara, pra tá me ajudando aí. Tamo junto e até o próximo vídeo ou react, não sei. Bye, bye.